Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre unidades demonstrativas de cultivares de feijão. As unidades demonstrativas é uma ferramenta utilizada na difusão de tecnologia e tem o objetivo de plantar as cultivares de feijão na condição do agricultor para que o mesmo possa escolher a cultivar da sua preferência. Então nós pegamos uma área de 0,2 hectares, com espaçamento de 0,5 metros entre linhas, e realizamos o plantio do feijão na época da escolha do produtor. Os problemas detectados junto ao produtor, em primeiro lugar, a baixa produção, mistura de cultivares, mistura com outras sementes, susceptível a doenças e preferência do agricultor por cultivares tradicionais. Então, o que acontece? O agricultor, há muitos anos, vem plantando a mesma cultivar. E essa cultivar, com o passar do tempo, vai diminuindo a sua produção, vai ficando mais suscetível a doenças e vai apresentando uma mistura. Então nós temos uma perda, duas perdas, a perda da produção e a perda do preço pago pelo comerciante por essa semente, por esse grão que o agricultor está produzindo, e há uma diminuição do valor, a remuneração que ele tem no produto que ele produz. No entanto, alguns produtores muitas vezes falam comigo assim: João, mas eu não planto para vender, eu planto para comer, eu prefiro essa cultivar, eu gosto dessa cultivar que eu tenho na minha casa. É uma escolha pessoal, quer dizer, ele quer produzir um feijão que ele gosta de comer, que o pai, o avô, sempre plantaram, mas aí ele tem que conviver realmente com problemas de baixa produção. Quando o agricultor faz uma opção por ter uma produção melhor, uma produção maior, uma produção mais qualificada, ele tem que realmente escolher uma cultivar geneticamente melhorada. Então a solução passa por isso, a escolha de uma nova cultivar melhorada, uma semente de qualidade e a melhoria no manejo. Quando nós queremos aumentar a produtividade, a produção dentro de uma área, nós temos que fazer essas três funções, elas são sequenciais. As cultivares da EPAMIG, nós temos o Madrepérola e o Majestoso, do grupo Carioca, União Realce, do grupo Mantegão, que são feijões maiores, considerados grupos especiais, e o Tesouro, que é um feijão do grupo Roxinho, que remete àquele feijão tradicional que o pessoal de Minas gostava de cozinhar. O Ouro Vermelho é uma outra cultivar que nós temos também, que a gente comercializa e produz semente. As cultivares que nós temos então conhecer o ciclo dessas cultivares, o Madrepérola com 80 dias, o Majestoso com 90, União com 77, o Realce com 67, o Tesouro com 72 e o Ouro Vermelho com 85. A época de plantio. O Ouro Vermelho é o único que nós não recomendamos plantar na época das águas, a primeira safra, porque ele é muito suscetível à doença. Mas a segunda safra e a safra de inverno, nós temos condições de produzir uma grande quantidade de feijão. Nós temos o hábito de crescimento dessas cultivares e nós temos aqui a máxima produção em VCUs. Os VCUs são quando nós temos um melhoramento dessa semente, nós temos que fazer o teste de uniformidade de produção. Então são testados, que a gente chama de valor de cultivo, VCU, e essas unidades de valor de cultivo é para nós sabermos se essa cultivar melhorada tem estabilidade no estado de Minas Gerais, se produz bem em todas as regiões e em todas as épocas. Eu coloquei o valor máximo de produção para que a gente tenha uma noção de quanto nós podemos produzir com uma cultivar dessa. A única que colhe com máquina totalmente mecanizado
recomendado pelos melhoristas é o Realce. E depois nós temos as reações às doenças, susceptível, intermediário e resistente. Nós queremos as resistentes. Mas nós temos que conhecer essas reações às doenças para a gente planejar, então, a aplicação de fungicida ou de inseticida também, porque o mosaico dourado é um vírus, né, e ele é transmitido por insetos. Então nós temos que controlar o inseto para não ter a doença. As cultivares que nós trabalhamos, eu coloquei aqui a floração em dias, que é muito importante para nós, porque a adubação de nitrogênio ela é recomendada pela pesquisa até a floração. Depois da floração não há resposta ao nitrogênio. Sabendo da floração, então nós sabemos até quando nós podemos fazer essa adubação de cobertura, que nós vamos falar depois no manejo. Além disso, nós temos o tempo de cozimento, que é a qualidade culinária, né? A qualidade que a gente tem, né? Já a dona de casa quer um feijão que cozinhe rápido, o teor de proteína e algumas características dessas cultivares. O madrepérola é um ciclo curto, mantém a coloração clara de grãos por mais tempo, que é muito interessante, é bem vendido, valorizado por conta disso. O União é precoce, resistente ao oídio, e o Realce é precoce. E a gente já falou que colhe com máquina também. Aqui nós temos uma foto do BRS MG Tesouro, o nome total dele, né? Semi-ereto tipo 2. Eu gosto muito dessa cultivar, grupo um pouco menos produtiva, mas que você tem um ganho depois na hora de comercializar com um valor acima do grupo carioca. É muito interessante. Ela tem um problema na colheita, que ela tem muito impacto e ela é suscetível ao impacto na colheita e isso diminui a sua germinação. E esse foi um fato de eu ainda não ter conseguido fazer uma grande propaganda dessa cultivar. O BRS-MG Madrepérola é um prostrado 3. Isso é um problema porque ele tem alguns problemas de acabamento e é mais difícil da gente fazer a colheita mecanizada, ele fica muito no manual, a direta não é recomendado, então a gente tem alguns problemas na colheita do madrepérola. Mas tem solução também, nós vamos ver, depois a gente vai mostrar algumas coisas, comentar com vocês. O majestoso, com semi-prostrado 3, tem muito, lembra o antigo madrepérola, o pérola, o antigo pérola, que tem bastante ramas. E isso ajuda muito na colheita mecanizada quando a gente usa o Saflex. É um feijão muito produtivo, muito interessante e tem dado muita alegria para nós também. Quando nós falamos de semente, nós temos que falar da qualidade de semente. Não adianta só escolher as cultivares se a gente não preservar a qualidade de sementes. E a qualidade de sementes ela é dividida em quatro componentes. O componente genético, o componente fisiológico, o componente físico e o componente sanitário. O componente sanitário, como a gente vê na primeira foto, é a germinação que a gente deseja. Nós encontramos algumas sementes que não germinaram, duas, na foto, se a gente prestar bem atenção, duas não germinaram, e na outra a gente vê os fungos de armazenamento que simplesmente diminuíram a germinação dessa semente para 20%, 30%. Então o agricultor muitas vezes tem uma semente guardada, ela está infectada com fungos de armazenamento e ao plantar ele tem uma frustração de safra pelo stand inicial dessa planta. E ele fala para mim, plantei meu feijão, mas não germinou.
E esse é o grande problema da perda de germinação, é o componente sanitário. Nesse caso, nós temos uma foto, né, mostrando o efeito desses micro-organismos associados às sementes e mostrando que é verdade. A semente é um veículo de doenças e é um veículo também, né, e esses fungos de armazenamento diminuem muito a produção. Então nós temos que pensar muito nesse problema para a gente manter a qualidade da nossa semente. O componente fisiológico é a longevidade da semente, a sua capacidade de gerar uma planta perfeita e vigorosa. Então, para isso, nós temos o teste de germinação. Quando nós vamos vender uma semente de feijão, nós fazemos o teste, por legislação, ele tem que ter 80% de germinação. Mas não basta só ter 80% de germinação, ela tem que ser vigorosa, para que essa planta, uma vez colocada no campo, tenha a sua capacidade de expressar todo o seu potencial produtivo. Componente físico, que é a pureza do lote, é a condição física da semente. O lote é prejudicado pela presença de sementes de outras espécies e por substâncias inertes. Então, além de outras plantas daninhas, outras, né, milho, por exemplo, que a gente já viu nas fotos, isso tudo prejudica a nossa semente. E como que nós fazemos? Nós pegamos a semente, produzimos um campo, né, colhemos esse grão, no caso ele vai ser um grão e vai passar a ser semente depois de todo o tratamento que nós vamos fazer com ele. Passamos numa peneira e ar, retiramos esses materiais inertes que nós não desejamos, numa mesa densimétrica, e nós temos então uma semente que por legislação tem que ter 99% de pureza física. O componente genético é o potencial produtivo, é a resistência às pragas e doenças, a arquitetura da planta e a qualidade culinária. Então, esses componentes estão dentro da semente. Caso você deseje ter um conhecimento escrito disso, né, nós temos aqui o boletim técnico. Passada essa pandemia, você pode ligar para a EPAMIG Sul ou para a sede também. E aí você pode comprar esse boletim técnico com um valor de R$10, caso você deseje ter esse conhecimento por escrito. Meu nome é João Roberto de Melo Rodrigues, sou engenheiro agrônomo, trabalho na EPAMIG Sul, trabalho com feijão, trabalho como RT de produção de sementes, e nós estamos aqui à disposição de vocês, para qualquer dúvida, para a compra de alguma semente que vocês desejem. E caso queiram alguma pesquisa em loco, nós estamos aqui e o que nós pudermos fazer por vocês, estamos à disposição de vocês. Eu tenho como lema de vida, né, essa frase, que é uma frase que eu guardo da EPAMIG, né, quem sabe o que planta não teme a colheita, e nesse caso é um lema de vida, quer dizer, e um lema de produção também. Conhecer as cultivares que eu vou utilizar, né, no local ideal, com comercialização fácil, são as escolhas que eu tenho que fazer. Se eu conheço bem o que eu estou plantando, eu não tenho por que temer a colheita. Nessa primeira etapa, nós estamos mostrando as cultivares que a gente tem e nós vamos fazer então, no caso de lavras, uma unidade demonstrativa para que o agricultor possa escolher a cultivar que ele mais desejar utilizar. Agradeço a FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, sempre parceira, sempre fonte financiadora, e está sempre com a gente nos nossos trabalhos. Obrigado, um obrigado pessoal pela sua atenção e um obrigado da EPAMIG também. Nós estamos aqui para servir o agricultor mineiro. Muito obrigado.